Nesse contexto de discussão sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, a FAPESP idealizou um ciclo de debates sobre as pesquisas no campo da linguagem, comunicações e artes e a interdisciplinaridade estimulada nesse campo. Para iniciarmos, foi organizada a mesa Escritas, Arquivos e Ressignificações, com o propósito de avaliar e discutir os fios teóricos e críticos que alimentam as reflexões desenvolvidas por estudiosos dessa área. Comporão essa mesa 3 convidados especialistas que, por caminhos diversos, vêm pesquisando as formas de escrita, a pesquisa em arquivos e fontes primárias e as ressignificações cabíveis aos discursos canônicos. Nessa tríade escrita, arquivos e ressignificações, não é, que é o título da mesa, eu acho que vale a pena começar centrando a atenção na ressignificação, né? Quer dizer, a Semana de Arte Moderna tem sido, a gente sabe, celebrada, cancelada, criticada com maior ou menor acrimônia, né? E todo esse movimento prova, me parece, que ela se tornou, não é, um capital simbólico importante. Claro que, no seu exato momento, não é, a semana não foi aquilo que nós pensamos que ela foi, não é? Como todo evento, ela é ressignificada de acordo com o contexto que a recebe, né? Aliás, um mergulho cuidadoso na história da sua recepção pode sugerir que, no seu momento, não é, há exatos 100 anos, a Semana de Arte Moderna foi apenas mais um evento artístico que começaria a chamar a atenção a posteriori, não é? E, nesse sentido, o famoso mês modernista no jornal Carioca à Noite é um início de consagração. E assim seria, né, com a efeméride dos aniversários do autoproclamado modernismo, né? Em 42, a famosa Conferência Melancólica de Mário de Andrade, no Itamaraty. Em 52, Manuel Bandeira dizendo que a semana não tinha sido tudo isso, né, mas que se ela ainda estivesse sendo comentada em 2022, dizia então Bandeira, né, então sim teria valido a pena. Então parece que deu certo. Então, nos resta perguntar hoje, né, aí sim pensando a ressignificação em função dos arquivos e das escritas, né, que é o título da mesa, resta perguntar quais arquivos se vai buscar ou quais arquivos se inventa contemporaneamente e que formas ganha a escrita dessa Semana de Arte Moderna sempre rememorada. Eu não sinto que eu vim. Eu sinto que eu voltei e que, de alguma forma, meus sonhos e minhas lutas começaram muito tempo antes da minha chegada. O movimento negro continuará lutando. Eu venho há algum tempo sugerindo que a melhor leitura da semana atualmente é a do Emicida, no Amarelo. Eu tenho conversado sobre isso com alguns colegas e dentre as análises que têm saído na imprensa, das que eu tenho conseguido acompanhar, porque tem muita coisa, eu penso muito especialmente no texto do José Miguel Wisnik, que saiu agora no fim de semana na Folha de São Paulo, e que ressalta essa importância, né, reconhecendo no gesto do Emicida a politização contemporânea daquilo que seria uma linhagem da semana, né? Como sabem aqueles que viram o documentário, né, no Amarelo o Emicida reimagina o espaço dentro e fora do municipal, né, e promove uma espécie de hermenêutica urbanística, lembrando do passado negro que marca o centro de São Paulo, né, uma cidade que é vista muitas vezes como centro nervoso da imigração europeia, né, o que já é signo de um apagamento importante. Recomendo para quem ainda não tenha visto, acho que é um documentário fundamental, né? E para quem assistiu, né, lembro que nós somos levados pela imaginação, né, do Teatro Municipal para, num certo momento, a estação São Bento do metrô, né, que funciona como um canal subterrâneo, né, imaginário e real, que conecta o centro às periferias, né, onde as luzinhas da quebrada se confundem com as estrelas, né, numa alvorada cheia de sentidos. Essa é a nossa forma de dizer para todas as pessoas que têm uma origem que nem a nossa, que a gente precisa, sim, ocupar esse tipo de espaço. Gente, o Pedro estava falando desse espetáculo do Emicida, e é uma coisa muito interessante. Eu me lembrei muito do texto da conferência que Mário preparou, quando era
diretor do Departamento de Cultura, e ele se dedicou com total afinco às celebrações do cinquentenário da abolição em 1938. E o Mário foi exonerado, ou como ele diz, jogado fora do Departamento de Cultura há 2, 3 dias de encerrar aquilo, as preparações do centenário, e ele já tinha deixado um bocado de coisas prontas. O Mário, ele fez algo totalmente inédito naquele momento. Ele deixou textos que ficaram inéditos até praticamente aí 2, 3 anos, como o texto de encerramento desta conferência, da conferência de encerramento do cinquentenário, que se daria onde? No Teatro Municipal. Então, se vocês me permitirem, eu só quero citar o que o Mário havia preparado e não disse no Teatro Municipal, mas o que ele planejou, que foi o seguinte, que um dos ditados que ele colheu, né, nas suas andanças aí pelo Brasil, dizia o seguinte: negro na sala dos brancos só serve para dar desgosto. O Departamento de Cultura, nesta celebração do cinquentenário da Lei Áurea, 1938, fez questão de trazer os negros para esta sala de brancos, e um deles trazendo para este ciclo de conferências comemorativas. É o doutor Francisco Lucrécio, designado pelas associações negras, né? E continua o Mário aqui. Resta saber apenas se esta trazida dos negros para a sala dos brancos, Teatro Municipal, não trouxe algum desgosto. Se os pretos que me escutam me permitirem falar com toda sinceridade, eu direi que essas celebrações terminam com algum desgosto, enfim, porque ele gostaria que houvesse mais pessoas. Mas é só para dizer a vocês e falar, portanto, desta ideia que o Mário teve, onde ele levou Francisco Lucrécio, levou um poeta negro importante para a literatura negra, o nome fundador que foi o Lino Guedes, e levou também um outro grande amigo, enfim, Fernando Góes, que é uma das pesquisas que eu tenho feito com alunos a respeito da correspondência de Luiz Gama com este intelectual. Eu vou propor um olhar sobre as cartas como documentação preservada em arquivos. Portanto, eu levanto aqui uma proposição que eu chamei de modernismo e epistemografia. Como ponto de fuga, eu recupero a conhecida formulação de Mário de Andrade, fixada em 1939, na crônica Amadeu Amaral, e eu passo a ler o trecho dessa crônica. Mário diz: eu sempre afirmo que a literatura brasileira só principiou escrevendo realmente cartas com o movimento modernista. Antes, com alguma rara exceção, os escritores brasileiros só faziam estilo epistolar. Mas cartas com assunto, falando mal dos outros, xingando, contando coisas, dizendo palavrões, discutindo problemas estéticos e sociais, cartas de pijama, só mesmo com o modernismo, as cartas se tornaram uma forma espiritual de vida em nossa literatura. Ao afirmar que as cartas do modernismo se tornaram uma forma espiritual de vida em nossa literatura, Mário aponta para a configuração de uma vigorosa, abrangente e fervilhante rede de sociabilidade que propiciou o delinear de ideários estéticos, sociais e políticos. Mário parecia não ter dúvidas de que esses escritos protegidos pelo sigilo, que circularam nos bastidores da vida literária vanguardista, viriam algum dia a ser amplamente conhecidos. É o que ele assegura, aliás, em uma outra crônica, também de 39, avaliando o legado do modernismo. Cito Mário: conscientemente ou não, em muitos conscientemente, como ficará irrespondivelmente provado quando se divulgarem as correspondências de algumas figuras principais do movimento, o modernismo foi um trabalho pragmatista, ele continua.